É um prazer estar aqui com vocês. O povo que é de Raposos deve se lembrar de mim. Eu passei por lá quando eu era seminarista, há alguns anos atrás. Eu sou o padre Teles Luiz Gonçalves, sou natural da cidade de Santa Luzia, pertenço à Arquidiocese de Belo Horizonte e sou o responsável pela paróquia São Dimas, lá no Vale do Jatobá, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Estou aqui agora com vocês para refletirmos um pouquinho dia de hoje, esta liturgia bonita que nos é proposto. Jesus está descendo o monte, acompanhado de alguns discípulos. Quem eram os discípulos? Pedro, Tiago e João. Eles estavam fazendo o que no monte? Alguém sabe? Transfiguração. Jesus os levou lá em cima, no alto do monte, para que lá de cima eles pudessem rezar, se entregar ao Pai, e ele se revelaria para os discípulos, já dando uma palhinha daquilo que seria a ressurreição. É o momento da transfiguração. Lá em cima, no alto do monte, eles rezavam intensamente, como vocês. Hoje, o Caique se tornou o alto do monte. Durante todos esses dias que vocês estão aqui, vocês estão como os discípulos, no alto do monte, rezando intensamente, se consagrando intensamente, se entregando intensamente. E em todos os momentos, ele se revela para vocês como ressuscitado. Só que vai chegar uma hora que vocês terão que fazer a mesma experiência, descer do monte. E neste momento, quando vocês estiverem se preparando para descer do monte, que será amanhã termina, né? Então amanhã vocês começam a fazer o processo de descida. E quando vocês estiverem descendo, vai ter uma multidão lá embaixo esperando por vocês. Uma multidão que fizeram uma outra opção, porque nós somos livres para ir e para vir. Mas dentro de nossa liberdade, todas as nossas escolhas geram consequências. Muitos que não se optaram em subir o monte, não conseguiram contemplar a transfiguração. Mas outros que subiram no monte, mesmo assim não conseguiram contemplar a transfiguração, porque dormiram. No momento em que Cristo resplandecia com vestes brancas, a pessoa estava dormindo, porque o cansaço, ele vem, ele toma conta do corpo, ele pode tomar conta da alma, mas é tudo com base na liberdade. Somos livres para entregar o nosso cansaço a Deus. Enquanto rezamos, enquanto louvamos, enquanto cantamos, enquanto dançamos, enquanto voltamos os nossos olhos para Deus, podemos entregar para Ele o nosso cansaço. Mas algumas pessoas preferem dormir. Algumas pessoas no alto do monte preferem se manter à distância de Deus. E a língua começa a trabalhar. Você viu fulano? Você viu que fulano fez isso? Até no alto do monte tem pessoas que estão lá, mas não conseguem contemplar a face de Deus porque a língua não permite. E depois a culpa é do cansaço. O cansaço que é complicado, é muito cansativo, é muito bom, mas é cansativo. E aí vai se entregando aos prazeres da carne. E a carne ela vai consumindo.
E isso trará para cada um uma consequência, porque é fruto de uma escolha. Os 3 que lá estavam com Jesus, quando desceram, viram a multidão. E no meio da multidão tinham os mestres da lei. E aí eles começam a discussão. O povo que estava dormindo, durante todo este retiro de carnaval, quando eles descerem do monte, eles começarão a discutir incansavelmente com aquele povo que está lá embaixo. Você estava errado, você tinha que ter ido comigo. Você foi pular carnaval lá, mas você não tinha que ter ido para lá. Viram os mestres inquisidores que começam a policiar a vida dos que não subiram o monte. Eles dormiram tanto que eles perderam a conexão com Deus, porque Deus não veio para julgar. Não importa se eles não subiram o monte, o que importa é que eu que subi o monte preciso fazer o mesmo que Cristo fez. Quando eu descer, eu não tenho que julgar, eu tenho que simplesmente converter. Converter não os outros, mas a mim. Quando a gente lê esse evangelho, a primeira coisa que ressalta aos nossos olhos é o milagre que Jesus fez. Mas a parte mais importante do evangelho não é o milagre. Muitas vezes a gente sobe no alto do monte procurando milagres. Mas milagres é consequência de uma vida de oração. Meus filhos, se você não tem vida de oração, não espere milagres. Se você não se entrega para Deus, não espere milagres. O milagre é uma consequência de uma vida de oração. Ai, padre, mas eu sou uma pessoa de fé, eu tenho convicção, eu faço tudo bonitinho e clamo por milagre, e o milagre não veio. Talvez ele veio, mas você não prestou atenção. Porque o milagre não deve vir da forma que você deseja, porque quem é Deus é Ele, nós somos criaturas. Muitas vezes somos agraciados por milagres, não físicos, mas espirituais. Aqui nós estamos diante de uma criança que o texto apresenta como possuída por um espírito maligno, surdo e mudo. Talvez eu acho que tem uma vida de oração intensa, mas o padre fala A e quando eu saio daqui eu falo Z. Significa que eu estou surdo. Eu não estou prestando atenção naquilo que é falado pelo padre ou pelos pregadores que passaram por aqui. Porque eu estou surdo. E como eu estou surdo, eu também ficarei mudo. Porque eu não conseguirei testemunhar a ressurreição de Cristo. Porque eu não conheço Cristo ressuscitado. Eu ainda não conheço Cristo como sendo o meu Senhor. Eu ainda penso num Cristo que é o meu escravo. É aquele que deve fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Por isso que eu preciso de uma cura para minha perna, uma cura para o meu pulmão, uma cura para minha cabeça. E aí a cura vem, que é para romper os grilhões que nos mantêm agarrados na escuridão da surdez, tirando as amarras da língua, para que eu possa proclamar que o Senhor é o meu Rei. Mas como eu ainda não desejo uma cura espiritual, estou preso apenas na cura física, eu não consigo contemplar o ressuscitado. Mas não se esqueçam, a cura, ela nasce primeiro na vida espiritual. Se você anseia por uma cura física, primeiro, comece a ansiar por uma cura espiritual. Tanto é que quando você continua lendo o texto, mais para o fim, os discípulos vão perguntar para Cristo: vem cá, por que eu não consegui expulsar esse demônio? E aí Cristo vai virar para eles e dizer: este é um tipo de demônio que só se expulsa
com oração. Cultive a vida de oração. Se você volta, você vai perceber que quando Jesus está se preparando para a transfiguração, os discípulos começam a dormir também. O cansaço vai chegando. Esse homem está rezando demais. Todo dele é subir para o alto do monte para rezar. Não, a gente tem que trabalhar. A gente tem que fazer a mudança. E aí Jesus deixa claro, o início de tudo é por meio da oração. Existem demônios que nós estamos brigando com eles por aí e que nós não vamos vencer enquanto não aprendermos a ter vida de oração. E vida de oração não é ficar fazendo novenas incansavelmente. Não é ficar somente indo em missas diariamente. Não é ficar fazendo correntes de São Miguel a todos os anos. Não. A vida de oração, ela precisa fazer com que a sua vida mude. Se você tem hábito de falar mal, a vida de oração começa a cortar sua língua. Se você tem o hábito de escutar fofoca, a sua vida de oração começa a cortar seu ouvido. A sua vida de oração, ela nasce, ela brota do interior. Porque se você já é batizado, ele mora dentro de você. O ressuscitado resplandece dentro de você. Você é feito à imagem e semelhança do Criador. E você precisa colocá-lo para fora. Assim como São Paulo, que eu me abaixe para que ele apareça. Só compreendemos isso quando desenvolvemos a vida de oração. Aí não é eu rezo 3 terços por dia, padre, 4 terços por dia, mas isso não é vida de oração. A vida de oração vai para além disso. A vida de oração, ela passa por isso. Mas a vida de oração precisa mudar o comportamento. Se eu não tenho paciência, eu vou aprendendo que o outro é diferente de mim. E se eu consigo fazer as coisas mais rápidas, calma, porque eu consigo fazer mais rápido, o outro não. Então respeite o tempo do outro. Porque se Cristo respeita o nosso tempo, quem somos nós para não respeitar o tempo do outro? E aí a paciência começa a brotar. Nós temos um hábito muito ruim de rezar pedindo paciência. E aí a gente acredita que vai entrar uma pessoa com a paciência numa bandeja e nos entregar. Mas o que Deus faz conosco é nos dar oportunidades de exercitar a paciência. Então pode ter certeza que as pessoas mais chatas do mundo, Ele vai colocar do seu lado. As mais insuportáveis, Ele vai colocar do seu lado. Mas não é para você brigar com elas. Não é para você rezar reclamando delas. Mas é para você entender que você pediu o quê? Então tenha paciência com essas pessoas. A pessoa se torna chata, insuportável, é porque ela ainda não conheceu o amor. Ela ainda não fez a experiência de ser amada por alguém. E no momento em que você começa a ter paciência com essa pessoa, ela começa a fazer a experiência do amor na vida dela. E aí, sem fazer muitos discursos, ela começa a se converter. Tem uma história de Santa Teresinha do Menino Jesus, acredito que todos devem conhecer essa santa. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Tem um caderno escrito por ela, onde ela conta que tinha uma irmã no convento que era insuportável, muito insuportável. Mas ela olhava para aquela irmã e abria um sorriso. Aí vem o povo mimizento que tem por aí e vai falar assim: mas então essa santa é falsa. Não. Ela vai nos ensinar que a cara feia é nossa. O outro merece sempre ver o rosto de Deus em nós. E Deus jamais fecha a cara para ninguém.
Deus jamais fecha a cara para um filho seu. Então eu não preciso mostrar para o outro uma cara feia, ela é minha. Ela sempre mostrava um sorriso para aquela irmã. E aquela irmã fazia de tudo para pisar em Terezinha, e Terezinha sempre sorria. Quando Terezinha morreu e começou a ter fama de santa, essa irmã correu para escrever um livro, A Melhor Amiga da Santa Terezinha. Só que aí, presta atenção, a pressa é inimiga. Ela correu para escrever um livro, mas ela não esperou para ler o que estava nos cadernos de Terezinha. Aí ela lançou o livro, depois que ela foi descobrir que Terezinha não ia com a cara dela. Mas Terezinha aprendeu a amá-la porque ela era o rosto de Deus. Mas todas as vezes que ela encostava em Terezinha, ela machucava Terezinha. O jeito de ser dela machucava Terezinha, mas Terezinha foi percebendo que nós, como os porcos espinhos, para não morrer congelado, precisamos suportar a dor do espinho do outro. E aí ela entendeu que ela também poderia estar provocando dor em outras pessoas. Aí você pode pensar assim, não, padre, mas ela é santa. Mas a santidade passa pela humanidade. Nenhum santo é santo sem antes ser homem ou ser mulher. Antes dela chegar na plenitude, ela era uma mulher. E assim como todos nós, pecadora. E dentro deste conhecimento, desta consciência, ela sabia que ela poderia também estar espinhando alguém. Por isso ela teve a paciência de rezar por a conversão daquela irmã e amar aquela irmã, mesmo que aquela irmã a machucasse. Percebam que o milagre, ele vai acontecendo como consequência da vida de oração. Se Terezinha hoje, quando você reza para ela consegue pedir a Deus para que Deus faça milagre para nós, é porque antes ela desenvolveu uma vida de oração, a pequena via do amor. E é isso que Jesus Cristo no Evangelho de hoje nos propõe. Não pegue os seus olhos e deixe-os fixos no milagre. Esquece o milagre. Aprenda com Jesus. O foco é a oração. Comece a entregar-se de fato nas mãos dele e permita que ele faça a obra em você. E meus queridos, Deus deixou um exército para nos ajudar. Só quando nos achamos super-heróis é que nós nos esquecemos que tem um exército à disposição de cada um de nós. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, santos, todos à disposição de cada um de nós. Eles não fazem nada mais a não ser nos ajudar, nos auxiliar, apontando o caminho que devemos seguir. Vamos descer sim o monte, mas não precisamos abandonar Jesus. Não é porque estamos descendo o monte que devemos virar as costas para Ele. Porque hoje, durante todo esse retiro de carnaval, tudo pareceu maravilhoso. Mas no final de amanhã, as coisas começam a voltar para sua rotina normal. Tudo volta ao normal, até a chatice do povo. Volta tudo ao normal, mas nós não podemos voltar ao normal, porque nós não somos normais. Nós somos loucos, nunca se esqueçam disso. Nós vivemos na loucura, e é lá o nosso lugar. Não se esqueçam da fala de São Paulo. Nós pregamos a loucura da cruz. Para eles, isso é aberração. Para eles, isso não tem explicação. Para nós, é salvação. Nós somos loucos,
loucos apaixonados por Cristo. E devemos viver essa loucura, essa insanidade lá fora, no meio daquele povo normal. Enquanto eles vivem a normalidade, nós devemos viver a nossa loucura. Enquanto o mundo prega que é normal fazer tudo, devemos mostrar que podemos sim fazer tudo, mas nem tudo nos convém fazer. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. É por aí que passa o caminho de oração. Não é pela quantidade de terços que você reza, não é pela quantidade de missa que você assiste, mas é o que isto impacta na sua vida pessoal. Aí a gente começa a perceber a vida de oração. E aí os milagres começam a aparecer.